Gravando, gravando? Vamos lá. Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de tráfego pago para pequenos negócios ou grandes negócios ou e-commerces ou negócios digitais, infoprodutos. Você vai poder usar essa aula aqui para basicamente tudo. Então vamos iniciar a nossa primeira aula aqui com uma pergunta que me fazem sempre e eu não vi ninguém dar uma resposta muito coerente ou uma resposta que fizesse sentido a todos, né? Porque eu vejo que todo mundo ainda tem uma... Todo mundo é muita gente, né? Mas grande parte das pessoas ainda tem uma dúvida do que é o tráfego. Então eu trouxe aqui de uma forma mais lúdica, né, para explicar isso um pouco melhor para vocês. Então, aqui nesse primeiro slide nós temos a maioria das formas de tráfego, né? Dentre elas as mais conhecidas como Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, Pinterest Ads e entre outros aqui como vocês podem ver, tá? Mas de fato, Jefferson, o que é o tráfego pago? Bom, vamos entender agora na prática, né? Da onde que surgiu isso. Dando uma olhadinha aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber que tem uma rua que ela é bem famosa aqui em São Paulo, no ABC, que é a Oliveira Lima, né? É um número de transição de pessoas assim extremamente alto, assim. É muita gente, é muita gente mesmo. Eu acredito que cheguei a passar umas 20 mil pessoas nessa rua por dia, assim, sabe? E se for em épocas festivas, eu acredito que até mais. Então o que acontece? Tá todo mundo ali, indo e vindo, trabalhando, tal, uns indo buscar os filhos, outro indo fazer outra coisa. E aí, de repente, no meio da rua, aparece esse senhorzinho aqui todo simpático vendendo ouro, né? E aquilo acaba te chamando a atenção. Pô, o cara tá com uma placa nele, amarela e vermelha, com cores que chamam muito a atenção. E aí você olha aquilo e aí você pode ou não ter algum interesse. E o tráfego pago é justamente a mesma coisa. Imagine que essa Oliveira Lima aqui, essa rua, ela é a nossa rede social. Ela é o nosso Instagram, por exemplo. Então, várias pessoas ali, olhando a vida alheia, vendo famosos, vendo fofoquinhas, vendo os vídeos delas. E aí, de repente, bum! Aparece ali o senhorzinho com a sua placa, que seria um anúncio de alguma empresa, ou sei lá, Nike, Pernambucanas, Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, e entre outros. Então eles te impactaram em um momento não inesperado. Por quê? Se você está nesse movimento ali, você está querendo chegar em algum outro local. Lembra que eu comentei? Indo buscar o seu filho, indo trabalhar, e de repente alguém vem e te oferece algo que pode ou não ser a sua necessidade naquele momento. Então, como exemplo aqui, ele está impactando praticamente todo mundo. Quem tem interesse ou quem não tem interesse também, né? E o tráfego pago funciona da mesma forma. Claro, colocando dessa maneira de que é uma rede social e todas as pessoas estão indo e vindo ali, beleza? Tá, Jefferson, se é tão simples assim, qual que seria a vantagem de eu anunciar com tráfego pago? O que muda de fato? O que muda é basicamente isso. Eu tô colocando aqui um exemplo agora da 25 de Março, é uma outra rua aqui super famosa, que eles vendem muitas coisas mesmo assim, e ela é lotada, é abarrotada, é muito mais do que Oliveira Lima. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Vamos imaginar que aqui seria o nosso Facebook, tá? Para não ficar só no Instagram. Aqui é o nosso Facebook, né? Lotado de pessoas todos os dias, todo mundo querendo ver o que o familiar postou, a vida da outra pessoa, o que está acontecendo e tal. Mas aí imaginamos agora com o nosso tráfego simples, né? Imagine que nessa rua aqui tem um restaurante vegetariano, restaurante vegetariano. Será que se o cara colocasse uma placa bem aqui na frente, né, atrás desse caminhão aqui, será que se ele colocasse uma placa restaurante vegetariano, será que ele conseguiria atingir todos os vegetarianos que estão aqui? Será que ele conseguiria de algum jeito controlar que apenas os vegetarianos iriam ver isso? Acredito que a sua resposta tenha sido não. Por quê? Porque aqui a gente não consegue controlar quem vai ver o nosso anúncio. Agora, quando a gente fala de tráfego pago, quando a gente fala de anúncios na internet, a gente já tem esse controle. Então imagina você mostrar o seu anúncio apenas para vegetarianos, tá? Então imagina, ó, tem toda essa galera aqui, lembra que eu comentei a nossa página no Facebook, toda essa galera aqui, e eu não quero atingir todo mundo. Eu sei que todo mundo aqui, ou maior parte, são pessoas que comem carne, né? São pessoas que têm esse hábito em comum, a maioria delas. Só que eu quero mostrar apenas para quem tem interesse em comidas naturais, que é o prato mais vegetariano. Então,
Com o advento das tecnologias, algoritmos e as mídias sociais, eu consigo segmentar apenas para quem eu quero, apenas para as pessoas que têm aquele interesse que eu quero que tenham, entendeu? Pessoas que não comam carne. E eu também posso fazer outras segmentações, como apenas homem, apenas mulher, faixas etárias de 15 a 25, de 25 a 50. Eu consigo fazer essa segmentação. E aí o que eu consigo fazer aqui? Eu ligo a pessoa certa com o anúncio certo. Então eu não vou ter o risco de fazer aqui como na 25 de março, que nesse anunciante tem uma placa aqui, tá vendo? Quantas pessoas será que viram? Ou essa outra aqui, ó, tá vendo no cantinho? Quantas pessoas estão de fato vendo isso? Imagina que o potencial cliente dele esteja desse lado aqui, mas ele está mostrando apenas para quem está desse lado aqui. Então ele não consegue garantir, né? Ou ele não consegue ter métricas de que ele está imprimindo, mostrando o anúncio dele para um potencial cliente. Então essa é uma das maiores vantagens de se anunciar com as redes sociais ou com os anúncios pagos. Então esse é o verdadeiro poder do tráfego pago, mostrar o anúncio certo para a pessoa certa. Tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado e vamos para a próxima.